Olá, sexto ano, bom dia, good morning. Como vocês estão nessa manhã de terça-feira? Eu voltei para dar continuidade às nossas aulas online. Hoje, seguindo as nossas aulas presenciais, vocês têm uma aula de inglês, uma aula de ciências, 2 aulas de gramática e uma aula de matemática. Seguindo nesse vídeo, você assistirá às aulas nessa mesma ordem. A primeira aula de inglês com o Mr. Steffley, a segunda aula de ciências com a Miss Val, a terceira aula de gramática com a Miss Cristiane e a quarta aula de matemática com a Miss Josane. Eu espero que você esteja acompanhando todas as nossas aulas aqui no canal do YouTube. Lembre-se que você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser. Se você deseja assistir apenas uma disciplina específica, basta você ir aqui na descrição desse vídeo. Estou deixando os minutos e os segundos exatos que cada uma das aulas começa. Ao clicar, você será direcionado para aquela aula. No mais, eu espero que você esteja também participando da sua turma lá no Google Classroom e assistindo às nossas videoconferências, que são plantões de dúvidas. Então, se há dúvidas sobre algum conteúdo, anote, veja no seu horário que dia será o plantão de dúvida daquele professor e converse com ele online. Ou o procure lá na sua turma, dentro da plataforma do Google Classroom. Me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Podem me mandar uma mensagem, nos procure em nossas redes sociais. Estamos à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. No mais, desejo a vocês um bom dia e uma ótima aula. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tudo bem, galera do sexto ano? Para a gente dar continuidade no nosso conteúdo dessa semana, eu trouxe para vocês a matéria de possessive with apostrophe and s. Então, a forma possessiva no inglês, utilizando o apóstrofo e o s, certinho? Apóstrofo é essa vírgulazinha que vem em cima, certinho? E quando eu utilizo tanto o apóstrofo quanto o s em inglês, eu quero dizer que algo pertence a alguém, ou que alguém pertence a tal família, certinho? Então vamos entender um pouco mais sobre o uso do apóstrofo e do s, de forma possessiva, utilizando os exemplos que estão aqui no quadro, certinho? Vamos analisar então. First example. Laurel's car is beautiful. Então Laurel é um nome, certinho? Para eu indicar que o carro é da Laurel, eu utilizo o apóstrofo e o s, certinho? Então repitam aí. Laurel's car is beautiful. É como se a gente acrescentasse um plural da palavra, do nome, certinho? Então analisem aí direitinho. E com essa frase eu quis dizer que o carro, certo? Que pertence a Laurel é lindo. Simplesmente isso, certo? A utilização do apóstrofo e do s, ela é uma forma de simplificar uma frase que poderia ser bem maior, certinho? Então, só para utilizando o apóstrofo e o s, eu consigo diminuir palavras que eu estaria dizendo que pertence a, certo? Que é uma palavra mais longa, então, para encurtar a minha frase, apóstrofe and s. Segundo exemplo. Yesterday I went to Leo's house. Então, eu estou dizendo que ontem eu fui para a casa do Léo. A casa que pertence ao Léo. Certinho? Então, lembra que a gente sempre vai colocar um plural no nome. Então, Laurel's, Leo's. Certinho? Next example. Patrick surfed with John's surfboard. Então, Patrick surfou com a prancha do John, certinho? Patrick surfou com a prancha que pertence ao John. Ok? Next example. I picked Meg's notebook to copy. Faltei aula. Então, vamos lá. Eu peguei o caderno que pertence a Meg para copiar. Ok? Para copiar. Next example. Denny's restaurant is the best one.
Então, o restaurante que pertence ao Dennis, ele é o melhor. The best one. Ok? The last example, I talked with Marcos' parents. Eu falei com os pais que pertencem ao Marcos, os pais do Marcos. Agora analisem, de todas essas frases, duas têm uma diferença, certinho? Elas têm uma diferença entre as outras, entre o restante. Que diferença é essa que eu posso analisar nessas frases? É que, nas minhas duas últimas frases, eu usei nomes que terminam com S, certo? E para eu indicar posse, eu tenho que usar o apóstrofo e depois o S. Eu vou cortar o S da palavra, do nome, e vou colocar um apóstrofo antes? Não. Se eu já tenho o uso, se eu já tenho a existência de um S no nome, eu não preciso repetir mais um S. Então eu vou indicar posse somente com apóstrofe, só com a vírgulazinha de cima. Então, como é que fica? Dennis restaurant is the best one. O restaurante que pertence ao Dennis é o melhor. Então, eu já sei que todas as vezes que eu for usar o possessive, se o nome não terminar em S, eu coloco apóstrofo e S para indicar posse, certo? Se o nome termina em S, como os exemplos que a gente tem, eu não repito mais um. Eu só acrescento o apóstrofo para indicar a posse, certinho? Analisem esses exemplos aí e é super fácil de a gente criar. A gente tem que ter vocabulário para a gente conseguir dar complemento para as frases, porém sempre o início pode ser simplesinho, igual a primeira frase, certinho? Eu vou indicar um objeto que pertence a alguém e esse objeto é o quê? Utiliza um adjetivo para esse objeto. É grande, é pequeno, é bonito, é feio. Então, super simples a matéria de Possessive with Apostrophe and S. Vai ter atividade sobre esse tema lá no Google Classroom. Não se esqueçam de entrar na turma de vocês na página do Google Classroom para realizar as atividades. Porque toda atividade tem uma data de entrega. Passando da data de entrega, não vale mais nota, certinho? Então, revisem o conteúdo e lá na atividade vão ter todas as instruções de como vocês devem fazer. Até mais, galera! Sexto ano, vamos começar o nosso módulo 2 com o capítulo 4, a Terra vista por dentro, lá na página 3, tá? E aí começa também na página 4, falando sobre o assunto que é a estrutura da Terra, né? Então vem falando sobre vários cientistas que veio discutindo ao longo dos anos sobre a questão da Terra e como era a sua estrutura, né? E aí temos a geologia, que é a área da geografia, né, da ciência, que estuda a Terra e sua estrutura. E aí foram feitas várias observações geológicas, como terremotos, o vulcanismo, para poder chegar ao conhecimento sobre a superfície da Terra que se tem hoje. Vou destacar para vocês as características, né? O interior do planeta Terra ele é formado por 3 partes principais: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Depois, lá na página 5, eu gostaria que vocês destacassem com marca-texto ou lápis de cor sobre as camadas da Terra. Então, aí eu tenho 2 núcleos, tá? O núcleo interno e o núcleo externo. Mas a gente vai se tratar só das 3 etapas: crosta, manto e núcleo. A camada da Terra e seus elementos, né? Então, nós temos a crosta, ela é também chamada de litosfera, é aonde vive, né, os seres vivos, aonde nós habitamos. E há 2 tipos de crosta, tá, gente? A crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental é aquela que se encontra os continentes. Geralmente ela vai em torno de 25 a 50 quilômetros de espessura. E a crosta oceânica ela está localizada nas regiões onde a gente tem os oceanos. E a sua espessura ela vai de 5 a 10 quilômetros de espessura, tá? Aí nós temos o manto externo, o manto interno, né? Ele envolve o núcleo e é formado principalmente por silicato de magnésio e ferro, e o seu material ele é pastoso.
E o núcleo externo é formado principalmente de ferro derretido e o núcleo interno é de ferro sólido. Lá no livro de vocês tem informações sobre o manto, né? O manto, essa camada do manto externo, ele é formada pelo magma, né? Que é formado por rochas ricas em ferro, magnésio e cálcio. Essas rochas, elas encontram-se fundidas por causa das altas temperaturas. Fundidas quer dizer derretidas, tá? E as grandes pressões existentes nessa camada. E aí vai ter fenômenos como terremotos e vulcões. O núcleo é a camada mais interna da Terra e é constituída por duas partes, como está aí no exemplo, núcleo interno e núcleo externo. E a sua composição, né, é de níquel e ferro. Então, aí, novamente, as 4 camadas, né, crosta, manto e núcleo. A Terra ela é composta de 4 diferentes camadas. A crosta, que é a que nós vivemos, é a mais estudada. O manto é muito mais quente, né, e tem características de fazer o material fluir. E o núcleo, eles são ainda mais quentes e com pressões enormes, que você ficaria do tamanho de uma pequena bola se conseguisse chegar até lá. Aí nós temos informações sobre a crosta. Ela é a parte menos densa e mais consistente das camadas. Ela é coberta por uma fina camada, que nós chamamos de solo, né, sobre o qual nós vivemos. Aí está a espessura dessa camada, aproximadamente de 10 a 70 quilômetros, e ela forma, né, a crosta ela é formada por rochas e minerais. A gente vai estudar os tipos de rochas e minerais que compõem essa crosta terrestre num próximo capítulo. Falar em capítulo, eu dividi esse capítulo em 3 aulas diferentes, tá? Nós vamos ter 2, na verdade. Uma sobre terremotos e a outra sobre vulcanismo. Entre elas, a gente vai falar sobre os fósseis, tá? Nessa crosta, gente, além das rochas, nós também temos minerais, que são elementos, né, ou compostos sólidos. O manto, ele constitui 80% do volume e 65% do nosso planeta. E ele está abaixo da crosta e apresenta um material pastoso. Ele é um material magmático. Entre 60 e 3.000 quilômetros de profundidade, pode chegar até 3.500 graus Celsius. Todo material magmático, ele está sempre em movimento. Né? Então, lá eu tenho as capas das rochas lá no desenho, eu tenho o magma lá embaixo, que são parte desse manto, que são as rochas derretidas. O núcleo é a camada mais interna, com cerca de 3.400 quilômetros de espessura. Ele compreende 2 partes, o núcleo externo, que ele é um líquido formado de ferro e níquel, e o núcleo interno, que ele é sólido e contém principalmente ferro e níquel. A diferença dos dois é que o núcleo externo ele é líquido e o núcleo interno ele é sólido. Aí eu peguei a página do livro de vocês, tá? Da página sobre as camadas da Terra, que é na página 5, é a que eu quero que vocês destaquem as informações sobre crosta, manto e núcleo, para mim, por favor. E aí nós vamos falar sobre as placas tectônicas, né? As placas tectônicas, elas são gigantescos blocos que compõem a camada sólida e externa do planeta. Eles sustentam os continentes e os oceanos. As placas tectônicas, elas estão assentadas sobre o manto, que tem um comportamento viscoso, isto é, pastoso, fazendo com que as mesmas elas se movem ou escorregam, afastando ou chocando-se nas zonas de contato com outras placas. É como se a gente tivesse o nosso planeta e ele era formado por grandes blocos. E esses blocos são chamados de placas tectônicas. Então, nós temos algumas placas tectônicas, eu vou mostrar para vocês. E essas placas, né, elas têm uma pequena distância entre uma e outra, e elas conseguem se mover, e é o que vai gerar, né, os abalos sísmicos. Essa crosta terrestre, gente, ela encontra-se na parte superior do manto. Então, ela forma a camada mais rígida do planeta.
E as placas tectônicas, elas estão, né, nessa crosta terrestre e elas, né, encontram-se em movimento sobre a porção líquida do manto. Então, aí eu tenho algumas placas tectônicas. Essa de amarelo, essa parte de amarelo, são a crosta continental ou litosfera continental. A de azul claro aí, mais escuro na verdade, né? São a litosfera da crosta oceânica, que vai formar os oceanos, né? Que por cima dele tem água. E aí nós temos, né? Mostrando que eles se movem, né? Se vocês prestarem esses riscos pretos aí, são as placas. São a formação dessas placas. E alguns locais a gente tem um movimento de um lado para o outro, outra de afastamento e outra de encontro. Esses movimentos nós falamos de divergente e convergente, tá? Os limites divergentes são quando as placas se afastam e formam uma nova litosfera. E convergente, os limites, né? As placas, elas colidem e uma delas é puxada para o manto e é reciclada. Então, aí eu tenho mostrando novamente as placas tectônicas no nosso planeta. Tá? Então, eu tenho a placa norte-americana, onde está o Canadá e os Estados Unidos. Eu tenho a placa sul-americana, onde eu tenho o Brasil. Tenho a placa do Pacífico. Depois eu tenho a placa de Nazca, que está entre a do Pacífico e a sul-americana. Eu tenho a placa africana, onde está todo o continente africano. A placa da Antártica, onde está a Antártica. Eu tenho a placa indo-australiana, onde está a Austrália. A placa euroasiática, onde está a Europa e a Ásia. A placa das Filipinas e a placa do Oceano Pacífico, né, que vai lá do outro lado. Vocês observarem, tem setinhas, né, de sentido para a placa, que são a área de choque de placas. E as setinhas, cada uma para um lado, é a de separação de placas. A Terra e as placas tectônicas, tá? Quando essas placas tectônicas, elas se movem, elas vão se mover bem lentamente. Em alguns casos, né, eles já detectaram alguns centímetros por ano, é coisa que a gente nem percebe. Em consequência desses movimentos, né, nós temos o surgimento de montanhas, a expansão dos oceanos e casos de vulcões, né, que entram em erupção e terremotos. O terremoto é o mais comum da gente ouvir falar. Então, as placas tectônicas, elas são as porções da crosta terrestre limitadas por umas zonas de convergência ou divergência. Segundo a teoria da tectônica das placas, a litosfera é constituída de placas que se movimentam interagindo entre si, o que ocasiona uma intensa atividade geológica, resultando em terremotos e vulcões nos limites dessa placa. Bom, para a próxima aula eu gostaria que vocês fizessem as atividades do livro da página 20 e 21. Então, vocês vão fazer a leitura do texto, ler para compreender. Esse texto, ele está falando sobre o monitoramento das atividades sísmicas. E aí, as atividades estão na página 21, letra A, B e C. Então, vocês vão pegar elas, vão copiar no caderno e vão responder. Lá no caderno vai escrever atividades do livro, página 21, para ler e compreender. E vai enviar as fotos dessas atividades pelo Classroom para mim. A gente vai ter um plantão de dúvida na próxima semana, na segunda-feira, e aí a gente tira essas dúvidas. E aí eu já quero as atividades lá para eu poder avaliá-los, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Comigo tá tudo tranquilo.
Seguimos aqui com as nossas aulas virtuais, tá? Lembrando que seguimos o horário oficial de aulas, ou seja, hoje é terça-feira, então nós temos 2 aulas de gramática, tá? O que nós iremos fazer nessas 2 aulas hoje? No primeiro momento, tem aí, acompanhe comigo aí nessa tela. No primeiro momento, nós temos aí a correção de exercícios. Esses exercícios estão, eles começam na página 87 e terminam na 95, do módulo 1. Esses exercícios eu passei semana passada. São exercícios referentes aos substantivos, tá? Em seguida, nós iremos falar um pouco sobre a flexão dos substantivos. Esse conteúdo já está no módulo 2, então eu preciso que vocês tenham em mãos aí o módulo 2, tá? Falaremos um pouco sobre a flexão dos substantivos, né? Vamos conhecer alguns exemplos, definições e em seguida faremos exercícios que estão da página 21 a 26, tá? O conteúdo teórico, ele vem mesclado, ele vem misturado com os exercícios, né? Como vocês já estão habituados a ver aí nos livros de vocês. Por isso que tem aí flexão do substantivo 22 a 26 e exercício da 21 a 26. Isso também no módulo 2, ou seja, tem exercício misturado com conteúdo teórico, ou seja, com explicações. Em seguida, eu passarei para vocês um homework, ou seja, uma atividade de casa. Essas atividades, esses exercícios são da página 26 a 29. Esses exercícios vocês vão responder no livro. Em seguida, vai tirar foto desses exercícios já respondidos e vai postar essa foto no Google Classroom, que é a plataforma agora que nós estamos utilizando para acompanhar os conteúdos, os exercícios, as atividades propostas para vocês, tá? Fez o exercício? Vai lá e posta no Google Classroom. Esses exercícios são para a próxima aula, dia 14 do 4, ou seja, semana que vem. Então, vocês têm aí uma semana para estar fazendo. Por que tem que ser até o dia 14? Porque no dia 14, na próxima aula, eu estarei corrigindo. E eu tenho aqui nesta planilha, eu tenho o nome de todos vocês. Então, fez o exercício, postou lá a foto do exercício feito, eu venho aqui na minha planilha e marco aqui que você fez a atividade, que você fez a tarefa. Assim como nós fazemos em sala de aula, né? Nas nossas aulas presenciais, agora aqui também. Então, eu vou lá, marco que você fez e você já tem um maisinho, ou seja, vai somando nota e uma avaliação para avaliação contínua, e soma tudo, né, com outras atividades que valem nota, na verdade todas, né, e tem-se a média final, ou seja, a média que vai para o boletim. Tranquilo? Então, vamos aqui, meninos. Para esse primeiro momento, nós iremos o quê? Fazer a correção. Então, abram aí o livro de vocês na página 87, tá? Página 87. Então, aí iniciaremos agora a correção. Então, o substantivo. Então, a caneta aqui. Então, olha só. Refletindo e conceituando. Na história em quadrinho, Suriá e Natinha estão reunidas para realizar uma atividade. Leia. Isso aqui eu pedi para que vocês fizessem a leitura, né, em voz alta, aí na casa de vocês. Vamos lá para a correção. Número 1. Qual atividade as meninas precisam realizar? Que elementos da história em quadrinho auxiliaram em sua conclusão? Então, elas se reuniram para fazer o quê? Uma tarefa escolar, que era o quê? Elaborar uma história. Como que você conclui que essa história foi... né? Como que você chegou a essa conclusão, né? De que era uma elaboração aí de uma tarefa escolar? Por meio da observação dos materiais escolares, lápis e cadernos. E pela falha do Suriá, que comenta a dica dada pela professora. Esse exercício aqui, nós já tínhamos começado a fazer ele em sala de aula. Comentei com vocês no vídeo anterior.
Eu lembro que muita gente veio falar comigo sobre essa questão aqui do esqueleto amarelo, né? Dessa imagem aqui da história. Com certeza vocês se lembram desse momento. Número 2, meninos. Observe o termo destacado na seguinte fala de Suriá. A professora disse que era legal observar a realidade. Que tipo de observação a professora sugeriu que elas fizessem? A professora, ela sugeriu que as meninas observassem o quê? Os seres da vida real, né? E o que podiam perceber ao seu redor. 3. O que quebra a sequência dos elementos que elas estavam observando? Por que isso acontece? O que quebra, gente? Quando aparece o quê? O esqueleto amarelo, porque ele não é um elemento da nossa realidade. Você não tá andando na rua, tal, tranquilamente, do nada cai na sua frente um esqueleto amarelo. Ele não faz parte da nossa realidade, tá? 4. Na história em quadrinhos... desculpa, gente. 4. Na história em quadrinho foram empregadas palavras que nomeiam algo. Identifique-as e escreva-as nas colunas a seguir, a fim de classificar que tipo de elemento cada uma delas nomeia. Então, aqui o ser, objeto e lugar. Ser, passarinho, árvore e esqueleto. Objeto, nós temos o carro e o avião. Lugar, nós temos supermercado e casa. Tá? Então, essa aí é a correção do exercício 4. Iremos agora para o exercício 5. Observe o quarto quadrinho. A. Escreva uma palavra que demonstre que Suriá e Natinha estavam sentindo. Então, aí nós temos a expressão o que aí? A palavra o que? O que? Tá? Letra B. Essa palavra refere-se a quê? A um sentimento. Até aqui na letra A meio que responde aqui, né? Nós estamos falando aqui do que elas estavam sentindo. Então, a gente já subentende que é um sentimento. Então, aqui nós temos as explicações sobre o substantivo. Agora, passaremos aqui para a correção do exercício número 1. Releia um trecho do conto O Rei Sapo. A princesinha correu para ver quem estava lá fora, mas quando abriu a porta e viu o sapo ali, bateu a porta depressa e sentou-se de volta à mesa, sentindo medo. Então, aqui nós temos duas palavras em destaque, princesinha e medo. 1. No trecho acima foram destacados 2 substantivos. Qual deles refere-se a um ser que tem existência própria, isto é, não depende de outro ser para existir? Então, nós temos aqui a princesinha, então ele tem uma existência própria, ele não depende de outro ser ou de outra situação para que ele exista. Número 2. Qual dos substantivos refere-se a algo que, para existir, depende de outro ser? Explique como isso acontece. Então, aqui nós temos o medo. O medo, ele só existe se tiver um ser, alguém, para senti-lo. Então, a resposta é o substantivo medo. Então, repetindo, o medo é um sentimento, ele só existe se tem alguém para senti-lo, tá? Seguindo aí, aqui nós temos, aqui nós já falamos na aula passada. Aqui também nós já explicamos. Vamos aqui, meninos. Número 1. Qual será a função de Juninho na escola de samba de Maluquinho? Mestre, sala. Isso aqui também eu falei com vocês em sala de aula. Tá? Mestre, sala. Que é quem acompanha a porta-bandeira. Isso no carnaval, tá, meninos? Número 2. O humor dessa história em quadrinhos está na brincadeira em que o menino maluquinho faz com o significado da palavra porta-bandeira. Explique como isso acontece. Então, olha só, meninos. Porta-bandeira, no carnaval, é uma mulher que dança, né, com vestido rodado, portando
ou seja, segurando a bandeira, né, que representa a escola de samba que ela está dançando. Isso é a porta-bandeira. E o mestre-sala é quem acompanha a porta-bandeira nessa o quê? Nessa dança. Então, aqui pergunta assim: o humor dessa história em quadrinhos está na brincadeira que o menino maluquinho faz com o significado da porta-bandeira. Por que isso acontece? Porque aqui ele faz uma brincadeira. Ele fala que a porta-bandeira, que ele pega uma porta, né? E pinta ela com a cor com a bandeira do Brasil e fala que esse aqui é a porta o quê? Bandeira. Então, por isso, ele faz essa brincadeira. Ao invés de ser uma moça segurando a bandeira, ele pinta uma porta com a bandeira. No caso aqui é do Brasil, tá? Seguindo aí, número 3. As palavras mestre, sala e porta-bandeira são formadas por quantas palavras cada uma? Por duas, não é? Mestre em sala e depois porta-bandeira. Então, são formadas por duas palavras. Pronto. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre aqui os substantivos primitivos e derivados. Número 1. Aí aqui nós temos aqui uma imagem, né? Tem aqui uma janela, uma porta, um senhor. Então, aqui. Abra a porta, vovô. Sou eu, o caçador. 1. A palavra em destaque no balão da ilustração é um substantivo que nomeia o quê? Uma profissão. Essa palavra é originária de outra. Qual é essa palavra? Caça. Substantivos comuns ou próprios. Aqui nós temos um fragmento do Chapeuzinho, né, da história Chapeuzinho Azul, e aí começamos aqui os exercícios. Número 1. No início do texto, o narrador observador dialoga com o leitor por meio da frase: aposto que você adivinhou. Em sua opinião, por que tem tanta certeza disso? Explique. Por quê? Porque a história do Chapeuzinho Vermelho é um conto clássico. Então, a partir do momento que ele tem essa constatação, que ele entende isso, o narrador, que é observador, espera que o leitor estabeleça imediatamente ligação entre o conteúdo das duas histórias. Ou seja, se você conhece Chapeuzinho Vermelho, você escuta uma história chamada Chapeuzinho Azul, automaticamente já tem essa ligação de uma história para outra. Número 2. Observe os substantivos em destaque. Escreva um para substantivo ou substantivos que se refere ou referem a seres particulares. E 2 para os que fazem ou faz referência a qualquer ser. Chapeuzinho Azul. Chapeuzinho Azul é o quê? Por quê? Porque ela é um ser em particular. Do mesmo jeito que Chapeuzinho Vermelho. Já a menina pode ser o quê? Qualquer ser, ou seja, qualquer menina. Substantivos coletivos. Tem um texto aqui para ser lido em voz alta. Aqui nós temos aqui uma resposta aqui para ser feita oralmente, ou seja, falar em sala de aula, que a gente sempre faz sala, como nós não ouvimos respostas de vocês, né? Então, eu só vou ler a pergunta. O Museu do Louvre fica localizado em Paris, na França. Você já ouviu falar dele? Comente. Então, a resposta pessoal. Número 2. Agora, o número 2 já tem que ser feito no livro. Tá? Leia a seguinte frase e compare ao segundo parágrafo dessa notícia. O conjunto de obras de arte é tão vasto que exigiria dias, semanas, meses ou uma vida toda, diria alguns, para ser totalmente apreciado. Qual a diferença entre as duas frases? Qual que é? A troca da palavra o quê? Acervo pela expressão conjunto de obras de arte. B. Essa mudança alterou o sentido, né, na frase? Por quê? Não alterou, porque o mesmo significado acervo, ele representa o quê? É um substantivo coletivo para conjuntos de obra de arte. Então, não alterou em nada o sentido. Aqui nós temos alguns exemplos.
seguindo as nossas correções. Agora nós já estamos aí. Opa, quer pegar a página aqui? Pera aí, meninas. Nós estamos na página 92, tá? Gente, peraí. Pronto. Número 1. Na tirinha abaixo, Snoopy surpreende a nuvem. Veja. Peraí, gente, apertei errado aqui. Na tirinha abaixo, Snoopy se surpreende com uma nuvem. Veja. Quem já ouviu falar em nuvem com medo de altitude? Vai encontrar com outras nuvens. É seu destino. Mostre que não está com medo. Aqui tem a outra imagem, olhando para cima. Acho que a vista de lá de cima deve ser mesmo apavorante. Apertei errado aqui, meninos, desculpa. O humor dessa tirinha está relacionado à ação inesperada de uma nuvem. Comente como ocorre esse humor. Então, aqui, meninos, o humor tá aqui, o humor dessa tirinha tá relacionado a uma ação inesperada, ou seja, né, uma situação que não se espera de uma nuvem. Então, o humor tá dentro dessa situação. Por quê? Porque as nuvens, elas ficam acima do solo. Né? Então, você entende o quê? Que ela não tem medo, já que ela está lá no topo. Porém, aqui ela ficou o quê? Porém, aqui foi o quê? Sentiu-se o quê? Sentimento de medo. 2. Na tirinha há um substantivo abstrato. Meninas, o que é substantivo abstrato? Substantivo abstrato é aquele que você não consegue palpar, você não consegue pegar. Falamos muito sobre isso em sala. Então, aqui, na tirinha, há um substantivo abstrato, ou seja, está afirmando. Então, você vai identificar e classificar ele, né, com base nos elementos da história. Por que ele é classificado dessa forma? Então, aí, esse substantivo abstrato é qual? É o medo, né? Ele é um substantivo abstrato, porque é um estado emocional, você não consegue pegar. E ele depende de alguém para existir. Alguém, ele depende de outro ser para existir. Né? E na tirinha, a sua existência depende de quem? Da nuvem, porque é a nuvem que tem medo. Tá? Vamos aqui para a letra C. Identifique os substantivos concretos apresentados na tirinha e escreva outras classificações que podem receber. Então, aí nós temos nuvem, que é um substantivo simples, primitivo e comum. Nós temos Snoopy, que simples e primitivo e também próprio. Vista, simples, primitivo e comum. Tá? D. Agora é sua vez. Classifique os substantivos de acordo com as definições possíveis. Então, aqui nós temos tristeza. É simples, derivado, comum e abstrato. Hamlet. Simples, primitivo, próprio e concreto. Pedreiro. Simples, derivado, comum, concreto. Depois, alcateia. Coletivo, simples e concreto. Pedra, simples, primitivo, comum e concreto. Beija-flor, composto, primitivo, comum e concreto. Romantismo, simples, derivado, comum e abstrato. Você não consegue pegar. Brasil, simples, primitivo, próprio e concreto. Opa. Voltando aqui. Número 2. Já vimos que alguns substantivos compostos nem sempre são separados por hífen. Leia as palavras compostas a seguir e escreva por quais termos elas são formadas. Corrimão é a junção de correr mais mão. Passatempo,
passar mais tempo. Pontapé, ponta mais pé. Girassol, girar com sol. Planalto, plano mais alto. Lobisomem, lobo mais homem. Leia o poema abaixo. Nele, o eu lírico relembra alguns animais com quais conviveu em sua infância, na fazenda, e seus respectivos nomes. Aí tem o poeminha aqui para ser lido em voz alta, e aqui temos o início dos exercícios referentes ao poema. Que animais o eu lírico cita no poema? Bestas, burros, cavalo, bois e vacas. B. Os substantivos são classificados como comuns ou próprios. Comuns ou próprios. Explique por que eles recebem essa classificação. Eles são todos comuns, porque eles nomeiam seres do quê? Da mesma espécie, sem dar nenhuma particularidade. Por isso que eles são substantivos comuns. Já os próprios têm suas particularidades. Por isso que eles são próprios. C. Com que... Desculpa, gente. Cada um dos animais citados recebe um nome específico para distingui-lo. Escreva quais são esses nomes. Então, vamos lá. O primeiro, nós temos aí andorinha, neblina, baronesa, marquesa, princesa, sereia, pilantra, estrela, relógio, soberbo, lambari, majestade, besouro, pintacilgo, camarão, bordado, labirinto, ciganinha e redonda, tá? Vamos agora para a letra D. Qual é a classificação que esses nomes recebem? Qual é a classificação que esses nomes recebem? Eles são substantivos comuns ou próprios? Explique por que eles recebem essa classificação. Então, eles são substantivos próprios, porque eles estão dando nomes a seres o quê? Particulares, né? Que se destacam no meio de um grupo. Então, eles são particularizados, por isso que eles são escritos com letra maiúscula. Isso vale também para os nossos nomes. Nossos nomes são nomes próprios, porque nós somos seres em particular. Cada um tem sua característica, ou seja, então cada um tem um nome. Tranquilo? Letra E. Nesse poema, os nomes dos animais foram escritos em letras maiúsculas, por se tratarem de substantivos próprios. Essas palavras também podem ser usadas em outros contextos, como substantivos comuns? Justifique sua resposta. Sim, pois esses substantivos, eles podem nomear o quê? Seres comuns, de uma espécie o quê? Em geral. F. O substantivo boi dá origem a outras palavras, como boiada e boiadeiro. Escreva outros substantivos derivados dos substantivos a seguir. Então, aqui eu tenho estrela, estrelado, estrelar, estrelante, estrelinha. Cavalo, cavalaria, cavaleiro, cavalariço, cavalariça. Vaca, vacada, vacaria, vaqueiro, vaquejada. Campo, camponês, campestre, campina, campino. Então, são alguns aí que você pode estar escrevendo aí na sua resposta, caso você tenha errado ou não tenha feito. Espero que todo mundo tenha feito, né? G. Pelo tom que o eu lírico narra o poema e pela afirmação final, todo animal é mágico, pode-se deduzir que ele demonstra carinho e afeição, ou seja, carinho, né, pelos animais citados. Termos carinho e afeição são o que, meninos? Substantivos, né? Que classificação eles recebem? Concreto ou abstrato? Explique. Carinho e afeição são substantivos abstratos. Por quê? Porque eles estão dando nomes a sentimentos. E eles precisam para eles existirem, eles dependem de outro ser para existir. Então, ele não é o quê?
palpável, com o que eu falei agora para vocês. Não dá para você o quê? Pegar. Então, ele é algo que está relacionado ao plano sentimental, ao plano dos sentimentos, das emoções. Então, carinho e afeição são substantivos abstratos. Vamos terminando aí já a nossa correção. Os substantivos coletivos podem ser empregados nos textos como recurso para evitar repetição de expressões. Observe um exemplo. Tinha orgulho do conjunto de livros que possuía em casa. Afinal, levara anos para formar sua biblioteca. Número 1, seguindo aqui. Complete as frases a seguir empregando os coletivos das expressões em destaque. A menina adorava observar o céu com seus conjuntos de estrelas. O que eu posso substituir por conjunto de estrelas? Qual substantivo coletivo? Constelação. Então, sua constelação preferida era de Andromeda. B. Grupo de atores da peça Chapeuzinho Vermelho esteve tão bem que todo o elenco foi aplaudido em pé pela plateia. C. Um bando de lobos estava tão faminto que não era possível se aproximar da descontrolada alcateia. D. No passeio de barco, muitos peixes chamaram a atenção de Lucas, mas o que mais lhe impressionou foi um cardume. Então, aqui nós terminamos aí as correções aí dos exercícios aí que eu havia passado na semana passada. O Para Quem Quer Mais, que eu também passei na semana passada, no final do livro de vocês, tem uma seção que tem o gabarito. Então, eu vou pedir para que vocês façam só gabaritem, só olhem o gabarito e confiram as respostas. Posteriormente, eu estarei postando um vídeo com a correção desse para quem quer mais, tá? Mantenham em dia aí as atividades, as correções, tá? Para não ficar nada acumulado. Agora, meninos, nós fizemos esse primeiro momento aqui da nossa aula, né? Página 87 a 95. Seguindo aí com a nossa aula, agora nós iremos para o módulo 2. Então, para isso, eu preciso que vocês tenham em mãos aí, tá? O livro de vocês, o módulo 2, na página 22. Nós iremos começar aí falando um pouquinho aí sobre a página 22, sobre o que tem de conteúdo teórico aí, tá bom? Em seguida, nós voltamos aqui para falar sobre o homework. Então, olha só, meninos, né, essa aula só volto a falar com vocês, ela é referente ao dia 7/4, eu coloquei 7/7, não, é 7/4, tá? Então, aqui, falaremos agora sobre flexão dos substantivos, tá? Que são exercícios. Primeiro, substantivos, vamos relembrar aí. Substantivo é tudo que nomeia seres, tudo que existe no mundo tem um nome, tá? Vamos aqui, acompanhe a leitura aí. Você já estudou que os substantivos podem apresentar classificações diferentes: concreto, abstrato, primitivo, derivado, simples, composto e coletivo. No entanto, as modificações dos substantivos analisados na história em quadrinhos, nariz, narigão, macaco, macaquinho, macacos, macacas, referem-se a outras características dos substantivos, chamadas flexão de substantivo. Então, em língua portuguesa, os substantivos, eles têm 3 tipos de flexão. Temos gênero, número e grau. O que é flexão de gênero, professora? Está relacionada a masculino e feminino. Isso que nós já comentamos muito sobre isso. Então, eu creio que todos aí já lembram, né, dos momentos que nós falamos disso. Então, o gênero está relacionado a masculino e feminino. Número, singular e plural. E flexão de grau, aumentativo e diminutivo. Tá? Isso aqui
Se eu quero falar uma coisa no sentido grandioso, eu jogo meu substantivo para o aumentativo. Se eu quero diminuir esse substantivo, eu jogo ele para o diminutivo. Seguindo aqui, tá? Agora nós já vamos lá para a página 23. Os substantivos podem ser masculino ou feminino. Na atividade 1, né, você completou o texto com palavras que dão sentido a ele. Para isso, você deve ter observado que as palavras que antecediam as lacunas, por exemplo, ratos e jeito, foram empregados os termos os e um, que geralmente antecede os substantivos do gênero masculino. No caso das femininas, nós temos aí uma e a. Tanto aqui os e uma e a, eles são o quê? Artigos definidos ou indefinidos. Uma é indefinido e um também é indefinido. Os é definido e a também é definido. Então, você precisa ter esse artigo antecedendo o substantivo, porque ele serve com o quê? Para indicar qual é o gênero, tá? Então, aqui nós temos um texto para ser lido. Lembrando vocês que todos esses textos é para ser lidos em voz alta, é para treinar aí a leitura em voz alta, pontuação, acentuação, tá? Explica a diferença entre herbívoros, carnívoros e insetívoros. Você vai falar sobre isso, vai explicar a diferença entre um e outro. Tudo aqui está relacionado ao texto aqui, tá, meninas? Agora, escreva o feminino das palavras em destaque. Quais palavras em destaque? Boi, carneiro, cavalo, elefante, leão e lobo e, por fim, cão. Aí aqui agora nós temos uma explicação aqui sobre essa questão aqui do a, né, como definição para formar o gênero feminino e masculino, né? Quando é o. Geralmente, a formação do gênero feminino faz-se pela troca do o final pelo a, ou pelo acréscimo do a ao final da palavra. Por exemplo, lobo vira loba, cantor, cantora. No entanto, na língua portuguesa, há casos em que a indicação de gênero masculino ou feminino é feita por meio de substantivos diferentes. Por exemplo, boi, vaca, carneiro, ovelha, cavalo, égua, leão, leoa, cão, cadela, pai, mãe, homem, mulher. Escreva o masculino das seguintes palavras retiradas do texto. Então, você vai colocar aí o masculino das palavras raposa e onça. Então, dei uma pesquisadinha, tá? Tentem descobrir aí, tá? Alguns substantivos apresentam a mesma forma do masculino e feminino. Nesses casos, para indicar o sexo do animal, é necessário que as palavras macho ou fêmea acompanhem esse substantivo. É o caso de a onça macho, a onça fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea. Na língua portuguesa, há ainda palavras que o gênero é determinado pelos termos que as antecedem. Por exemplo, o artista, uma estudante, meu, minha dentista, essa cientista. Meninos, a palavra dentista, esses dias para trás, eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, que vai ao dentista, eu vou ao dentista, taranã, taranã. Só que aí, quando ela foi se referir se era feminino ou feminina, se era feminina ou masculina, né, o dentista ou a dentista, a pessoa não soube, ela confundiu, ela até me perguntou, mas como? Como que eu vou falar dentisto? Ela falou assim, é dentisto? Não existe dentisto. Ou é meu dentista ou é minha dentista. Tá bom? Seguindo aí as nossas explicações, tá, meninos?
Nós temos aí também uma questão aqui para ser respondida, aí depois nós temos aqui. Existem também palavras que são sempre femininas ou sempre masculinas. E aí, veja alguns exemplos. As palavras sempre masculinas, mamífero, cônjuge, gênio, ídolo, monstro. Depois, palavras sempre femininas. Criança, não existe criança, não existe pessoa, não existe testemunho, referindo-se à pessoa, tá? Não existe vítima. Tá? Elas sempre serão o quê? No feminino. Seguindo aqui, nós temos o quê? Flexão de número. O que é um número? Plural ou singular, que nós falamos agorinha. Opa. Em geral, os substantivos... Desculpa, meninos. Substantivos podem também flexionar-se em número, quando designam um único ser ou um conjunto de seres, né? Estão no singular. Exemplos: gato, assembleia. Quando se refere a mais de um ser ou a mais de um conjunto de ser, estão no plural. Exemplo: ratos e propostas. Em geral, substantivos terminados em vogal formam o plural a partir do acréscimo de S. Entretanto, essa regra geral do plural não se aplica a alguns casos. Então, aqui nós temos uma tabela que mostra aí as diferenciações aí que você vai utilizar aí para formar o quê? O plural. Então, aqui eu tenho terminados em R, S, Z, eu tenho terminados em L, ão, X e S. Aí, aqui eu tenho a formação do plural, como que é feita. E aqui eu tenho exemplos. Então, por exemplo, roedor, roedores, acrescentou S, porque foi terminado em R. Terminados em L, animal, animais. Então, substitui o L por is. Cidadão, cidadãos. Casarão, casarões. Capitão, capitães. Então, acrescenta-se S ou substitui-se o ão por ons ou ães. Vai depender se é feminino ou masculino. X, com som de CS, não se alteram no plural. Então, os xerox, os tórax. Então, não existe, por exemplo, falar os xerox. Acrescentar um ES no final. Não existe falar os toraxes, tá? É os tórax, tá bom? Terminados em S que sejam o quê? Paroxítonas. Ou seja, a penúltima sílaba, ela é acentuada ou ela tem o som mais forte. Então, aí nós temos os lápis, os atlas. O que mudou aqui foi somente o quê? O meu artigo. Que ele passa a ser as, é um artigo que identifica o que? Tá no plural. Seguindo aqui, meninos, né, nas nossas explicações. Voltando aqui, deixa eu voltar aqui com vocês aqui. Então, olha só, o que nós já fizemos aqui? Correção dos exercícios, flexão dos substantivos, que nós vamos falando agora, e daqui a pouco vocês irão fazer os exercícios. Então, voltando aqui para as nossas explicações. Ó, só voltar aqui. Flexão dos substantivos, página 22 a 26, ou seja, as explicações. Aqui, só para vocês se situarem, nós estamos na página 24. Aqui começa a ser falado sobre flexão de grau. Vamos descer aqui. Isso, chegou onde eu queria. Então, nós temos aí o grau aumentativo e o grau diminutivo. Pelo que observamos nessas atividades, os substantivos podem ser modificados para expressar aumento ou diminuição. Esse tipo de modificação chama-se flexão de grau e pode ocorrer aumentativo ou diminutivo. Então, olha só, para mostrar o tamanho exagerado da orelha e do nariz do lobo, utilizaram-se duas formas de flexão.
né, de grau. A primeira, o substantivo aparece acompanhado da palavra grande. Na segunda, o substantivo ele apresenta o quê? Uma terminação ão. Porém, nem todos os substantivos admitem essa terminação para expressar esse aumento, como é o caso de festa, que vira festança, janela, que vira janelona, boca, que vira bocara, voz, que vira o quê? Vozeirão. Então, para indicar o diminutivo, pode ser empregado o quê? Pode-se empregar o substantivo acompanhado da palavra o quê? Pequeno ou com terminações como chapeuzinho, ruela, riacho, lugarejo, maleta, que vem de mala, barbicha, que vem de barba, ilhota, que vem de ilha. Por isso que é muito importante ler livros, ler obras de qualidade, que primem pela gramática, pelas normas gramaticais, para enriquecer o vocabulário. Então, essa explicação aqui, ela está enriquecendo o seu vocabulário, tá? Seguindo aqui nós já vamos para 25, aqui tem os exercícios. Aqui nós temos uma explicação aqui sobre o substantivos, né? Além de expressar tamanho reduzido, como é no caso de ruela, que é uma rua pequena, o grau diminutivo pode ser usado para referir-se a algo de forma afetiva, carinhosa, como é o caso da palavra gracinha. Então, quando você fala, nossa, fulano é uma gracinha, fulano é uma gracinha, nossa, esse tênis é uma gracinha, significa que ele é o quê? Que é bonitinho, fofinho, então vem de afeição, de afeto. E já tem o modo ofensivo, a palavra talzinho, nossa, quem é aquela talzinha ali? Então, esse talzinha, talvez você não conheça, talvez existam pessoas que não conhecem, mas quando você faz aquela talzinha, significa num sentido ofensivo, que é uma pessoa, né, não muito legal, tá? Agora aí, nós temos aí as atividades de casa. Vamos voltar aqui na primeira imagem. Então, as atividades de casa de vocês são os exercícios da página 26 até a 29. Você vai responder esses exercícios, tá? E vai o quê? Postar eles, né, a foto desses exercícios respondido aqui na plataforma do Google Classroom. E aí eu vou lá, vou baixar a foto dos seus exercícios, vou marcar aqui na minha planilha quem fez, tá? Eu espero que todos façam e você já tem maisinho aqui comprovando que você fez essa atividade, tá? São todas as atividades avaliativas, então a partir de agora nós teremos esse controle, tá? Então as atividades para casa, as de sala são os exercícios da 21 a 26 e os exercícios de casa são da 26 até a 29. Então, começa aqui, ó, a 26, aí vai dentro de segmento aqui para 27, depois a 28 e por fim a 29, tá? Vai até aqui, meninos, tá? Esse aqui nós iremos fazer na próxima aula. Então, o homework de vocês vem até aqui nessa linha aqui em roxo, tá? Então, meninos, correção de exercício foi feita, falamos sobre flexão de substantivos, vocês fizeram os exercícios aí em sala, que são da página 21 a 26, passei o homework para vocês. Esse homework é para a próxima aula. Tá? Então, nossa próxima aula é dia 14/4, tá? Semana que vem. Então, mas já faça o exercício já hoje, já deixa tudo pronto para não acumular. Postem no Google Classroom, vou baixar as fotos, vou marcar aqui quem fez, já tem o maisinho, né, contando aí na sua avaliação contínua, tá aprendendo, tá fazendo as atividades, seguimos aqui com as nossas aulas virtuais, espero que logo, logo nós estejamos em sala de aula presencial, tá bom? Saudades de todos vocês, um beijo e uma ótima semana para Muito bem, meninos, eu trouxe hoje o módulo 2,
O que nós vamos aprender no módulo 2? Dá uma olhadinha nesse menininho aí com o lápis na mão. O que ele está fazendo, hein? Um número em cima do outro resulta num resultado. O que será que é isso? Vamos lá? Te convido para começar a nossa aula de matemática. De posse do seu livro, do seu caderno, lápis e borracha e vamos lá! No módulo 2, nós temos 3 capítulos. O primeiro é potências e raízes. No segundo é múltiplos e divisores. E por fim, frações. Vamos começar o capítulo 4 estudando potências e raízes. O que você vai fazer? Dessa vez eu preparei para vocês um estudo dirigido. O estudo dirigido é uma metodologia que o aluno por si só vai fazendo passo a passo, seguindo as orientações, respondendo aos exercícios e no final, sem se dar conta, ele vai ter aprendido o conteúdo. Olha que legal! Estou ensinando vocês a estudarem. É muito bom poder entrar na sua telinha e poder contribuir para o seu aprendizado. Vamos lá, na página 3, eu quero que você leia atentamente a parte introdutória. Interprete as imagens e responda. Vocês vão ver que fala sobre o crescimento de bactérias. Eu quero que vocês pausem aqui a tela, vão lá, leiam, observem a imagem, vejam o que está acontecendo e responde as 3 perguntinhas que tem lá no início. Olha lá. Reflita sobre essa questão e compare com a situação que nós estamos vivendo atualmente. Será que o crescimento de bactérias que está abordando lá nessa página tem a ver com o que a gente está vivendo? Pensa aí. Se você tiver uma resposta elaborada, eu gostaria de te convidar para poder fazer um videozinho, mandar para o meu e-mail que está no final aí dessa apresentação, porque você pode aparecer nas nossas aulas. Eu vou disponibilizar o que você pensou sobre a relação desses crescimentos aí de bactérias com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Fique à vontade para fazer a produção que você quiser e manda lá para mim, tá? Que eu vou conferir todo dia. O estudo dirigido divide em partes. A primeira parte, eu quero que você dê um pause nessa tela e você só vai passar para a próxima depois que você terminar de responder essa primeira parte. De posse do seu livro, na página 4, eu quero que você leia em voz alta para você mesmo, explicando tudo o que você está lendo, o que o autor está explicando. Quero que você leia primeiramente, depois você para e explica para você mesmo. Explica para um objeto que está aí, você tem um carrinho, você tem uma boneca, você tem um objeto, um videogame, explica para ele como se você estivesse fazendo uma apresentação. Porque assim você está verbalizando o que você está aprendendo. Lá você vai encontrar a tabela e quero que você fique bem atento no comportamento dos valores da tabela. O que será que está acontecendo? O que você pode perceber? Mais adiante vai estar definindo o que é base, expoente e potência. E eu tenho certeza que você consegue ler, interpretar e escrever no seu caderninho o que é a base, o que é expoente e o que é a potência. Vamos lá? Faz o pause na tela, responde, depois você continua. Muito bem, terminou a parte 1, vamos seguir para a parte 2. Pausa a tela. Na página 5, você vai observar 2 sequências, A e B. Está numa tabelinha. O que tem de diferente de uma para outra? Pensa. Olha lá, na A, olha na B. Logo abaixo está falando que o Augusto fez uma comparação da 4ª e 5ª posição de cada sequência. Que conta que o Augusto fez? Olha lá as anotações dele. Letra bonita do Augusto, né? Então, vamos caprichar? Vamos observar e fazer no nosso caderno também? Responde lá então no caderno. Quanto que é 2 elevado ao expoente 0? E se for 5 elevado ao expoente 0? Responde lá. Pausa a tela, responde e só continua quando terminar. Na parte 3, eu te faço uma pergunta que vai além. Se na minha base tivesse um x elevado a 0, qual seria a resposta?
Você consegue formular uma regra para todo número que é elevado a zero? Vou lhe ajudar, hein? E você anota no caderno. Em uma potência, todo número elevado a zero é igual a... Responde aí. Anota no caderno. Confere no livro. Chegamos na parte 4 do estudo dirigido. Ainda na página 5, podemos aprender como faz a leitura de potências. Copie a última tabela em seu caderno e leia 3 vezes em voz alta cada informação. É assim que a gente aprende também, através de memorização. Tem várias formas de aprendizagem. Uma delas é copiar um modelo pronto e a gente vai observar os significados de cada linha, de cada coluna e tentar repetir 3 vezes. Vai lá? Na página 6, verifique outra nomenclatura que podemos dar para o expoente 2 e 3. Vejam lá os exemplos e me responde. Como podemos ler 5 ao quadrado? Quase que eu falei a resposta. 5 elevado a 2. E 5 elevado a 3? Vai lá, responde no seu caderno. Pode pausar a tela, só continua quando terminar. Espero que você tenha conseguido fazer cada parte desse estudo dirigido. Se você conseguiu chegar até aqui respondendo direitinho, você conseguiu aprender alguma coisa. E nisso você é capaz de responder a página 6 e 7. Tente, acredite em você. Olha só, vou dar uma dica, hein? No exercício 1, letra A, tem 7 vezes 7. Isso é a mesma coisa da minha base 7 e o meu expoente 2. Por quê? Porque o 7 está repetindo 2 vezes, que é a mesma coisa que 7 vezes 7, 49. Vamos ver o exercício 2, letra F? 2 elevado à 7ª potência. Então, eu vou repetir o 2, que é a minha base, quantas vezes? 7 vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E aí, você pode ir fazendo multiplicação. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, e assim por diante, até chegar 7 vezes multiplicando o 2, que vai dar 128. Chegamos ao fim. Amanhã tem mais e eu vou explicar para vocês o que vocês leram e resolveram hoje, tá? Nós vamos resolver os exercícios e retomar toda essa parte conceitual. Foi difícil? Foi? Amanhã vai ficar claro. Foi fácil? Que ótimo! Então, nós já começamos bem. Ótimos estudos, um grande beijo, até amanhã!